Bom dia, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Elisma Oliveira. Quero desejar um dia precioso e quero te convidar para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje a nossa reflexão é no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Davi fez essas declarações, querido, quando ele se livrou de todos os seus inimigos. Então, aqui é um cenário a qual Davi viveu. Ele passou na pele e aqui nós temos um salmo que nós poderíamos dizer que é um salmo de experiência. Alguém viveu na pele e agora está narrando. Não é algo que ele está pensando a respeito de Deus, é algo que ele vivenciou. Aqui esse salmo ele se baseia na percepção de quem era Deus para o salmista. Há um comentário na Bíblia King James a respeito desse salmo que diz que em nenhum outro salmo há um número tão grande de metáforas para expressar os atributos de Deus do que o Salmo 18. E todas elas estão ligadas a um cenário militar no qual Deus é a força por trás da pessoa que luta. Louvado seja Deus. Esse salmo traz uma palavra extraordinária ao nosso coração, queridos. Pois aqui ele revela que Deus é o seu ajudador, que Deus é o seu defensor e o seu libertador. Quando você vai olhando, principalmente no versículo 2, ele faz essas metáforas dos atributos de Deus e depois você vai percebendo toda a narrativa dessa história a qual ele vivenciou, ele passou, e ele faz essa declaração. Então, uma palavra que vem com o propósito de fortalecer o nosso coração e confiar, pois o nosso Deus é o mesmo hoje, é o ontem e hoje e será eternamente. E uma experiência que eu tive com o Salmo 119 foi alguns anos atrás, talvez uns 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, num momento muito difícil da minha vida, eu recebo por mensagem esse salmo. E eu já conhecia o Salmo 18, já tinha lido o Salmo 18. Mas ali eu parei e fui meditar. E o Senhor ministrou de uma forma tremenda ao meu coração. Sabe, quando eu lembro disso, eu fico pensando quantas vezes eu e você estamos num momento difícil e Deus está trazendo ao nosso coração uma palavra rema, uma palavra específica para aquele momento específico que estamos passando, mas estamos olhando tanto para a dor que estamos passando que nós não conseguimos ver nem sentir as impressões de Deus, o falar de Deus ao nosso coração, o sussurrar de Deus aos nossos corações. Às vezes, esse cuidado vem através de um louvor, vem através de uma mensagem, vem através quando você sente no coração de ir ler a palavra e às vezes você rejeita. Como Deus é tremendo. Através daquela palavra pode mudar o teu cativeiro, pode mudar a situação, pode mudar a forma de tu pensar e automaticamente vai mudar a situação que você está enfrentando. Então foi uma experiência que eu tive assim que foi tremenda ao meu coração. Parei e fui ler. Obrigada, Senhor, por ter parado e meditar na tua palavra. E ela vem de uma forma tremenda. Então, é um dos salmos assim que eu tenho uma atenção muito grande, que eu tenho um prazer de ler várias vezes e sempre Deus ministrar aos nossos corações. Então, queridos, a gente vai ver aqui que ele faz algumas declarações. Ele diz que Deus é uma rocha para ele, ou seja, um lugar alto. E eu vou até ler aqui para vocês a Bíblia Viva, o versículo 2, que eu já até citei em alguns dos estudos aqui, que eu acho assim tremenda, quando ele faz, na linguagem Bíblia Viva, ele descreve aqui de uma forma até mais fácil para que a gente possa entender, porque algumas versões, às vezes, as palavras não é a que nós usamos no nosso dia a dia. Então, ele diz que Deus é uma fortaleza, e há um comentário de Barnes que diz que esse lugar, essa fortaleza é um lugar forte, um lugar seguro. Ela significa um lugar de defesa, um lugar tão fortalecido que o inimigo não pode se aproximar. É um lugar em que alguém pode ir e ele vai estar seguro. Ele disse que essas fortalezas eram muitas vezes construídas nas rochas ou nas colinas, onde aqueles que fugiam para lá seriam duplamente seguros. Glória a Deus. Então, querido, nós temos um Deus que nós podemos ir e vamos ficar duplamente protegidos. Lá era realmente rochedos e rochas, colinas. Nosso Deus
Louvado seja Deus, é muito maior do que muitas colinas, muitas rochas. Então, seremos duplamente protegidos. Ele diz que ele é o meu libertador, ou seja, aquele que livra, aquele que coloca em segurança. Ele viveu isso, ele disse, eu tive um lugar alto para ir. Eu tive um lugar que eu fiquei escondido. Eu tive um Deus que me colocou em segurança, que me livrou dos meus inimigos. E aí ele vem dizendo, o meu Deus em quem eu confio. E aí entra a questão de intimidade. Pois Davi está narrando aqui uma vivência, uma experiência do seu dia a dia. E para fazer essas declarações, você tem que ter vivido, ter essa experiência. Então ele está falando de algo de intimidade, de relacionamento. O meu Deus. Se nós observar, ele não diz assim, o Senhor é uma rocha, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é um libertador. Ele está dizendo, ele é a minha rocha. Eu vivi isso. Ele é o meu libertador. Ele é o meu Deus. Então, essas palavras antes dos atributos revelam muita coisa. Revela intimidade. Que Deus possa nos ajudar a vivenciar isso. Ele disse, o meu Deus em quem eu confio. É aquele lugar que eu encontrei, sempre que eu precisei, eu encontrei refúgio. É muito interessante porque, às vezes, na nossa vivência, situações que nós vamos passando, lutas, tribulações, elas, na verdade, elas são experiências para forjar nossa fé no Senhor. Eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu recebi uma situação que eu estava passando, eu precisava ouvir sim. E eu recebi um não bem grande. E aquele não, ele ia, aos meus olhos, ele ia refletir em muitas coisas. E na hora que eu recebi aquele não, o que veio no meu coração foi um temor. E Senhor, o que será de mim? E naquela hora o Senhor disse, não temas. Ali era como se Deus dissesse assim, vamos aprender a confiar? Vamos aprender a confiar através desse não? E foi tão interessante porque depois daquele não, eu vi o agir de Deus, um cuidado, uma provisão tão tremenda, que no outro não, quando chegou, já não foi tão forte como o primeiro. Porque a primeira coisa que veio ao meu coração foi, o Senhor cuidou. Louvado seja Deus. O Senhor cuidou. Sabe aquela história que às vezes a gente diz assim, quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela, né? Mas chega um momento na nossa vida que nem a janela se abre, portas e janelas ficam tudo fechadas. Mas mesmo assim, Deus faz brotar o milagre para o seu povo. Deus cuida de uma maneira extraordinária. Então, Deus não se limita a uma porta ou uma janela fechar, aberta. Porque se Ele quiser, Ele é Deus de suprir, de cuidar, de livrar com todas as portas e janelas fechadas. Glória a Deus. E essas experiências é que vai forjando o meu coração e o seu, que eu acredito que é onde chega o estágio de Davi, a qual ele faz essas declarações. O Senhor é aquele lugar que eu vou estar duplamente seguro. Ele é aquele lugar seguro. Ele é aquele que me coloca em segurança quando vem o inimigo contra a minha vida. Ele é aquele lugar que eu aprendi a me refugiar e sempre que eu vou, há livramento. E essas experiências é que vai forjando essa confiança no Senhor. E aí ele continua dizendo, ele é meu escudo, é aquele que me defende, é aquele que me cobre, é aquele que me cerca. Já imaginou uma galinha, ela tem os seus pintinhos, ela puxa todos e coloca debaixo das suas asas. Pode passar quem quiser estar ali, ela está protegendo os seus pintinhos. Então ele está dizendo assim, olha, eu tenho um Deus que me defende. Gente, que sensação extraordinária você ter alguém para te defender. Imagine uma criança que vai com seu pai andando e de repente vem um cachorro muito grande vindo e de repente ele começa a se tremer. O seu pai pega pelo braço, coloca ele no ombro. Glória a Deus. O que antes causava medo, desespero e tremor, que fazia com que você baixasse a cabeça de tanto medo, agora faz você levantar a cabeça de tanto medo porque o inimigo vinha ali contra você. Agora faz você olhar de cima para baixo e não de baixo para cima. Pois agora você está no lugar seguro, você está no lugar alto. Teu pai te resgatou, teu pai te libertou. Teu pai te cobriu daquela ameaça e disse, fique aqui. E lá de cima, o seu olhar agora é diferente para aquele que parecia ser tão grande, aquele que parecia que ia te devorar com seus dentes. Agora você já olha de cima para baixo. Ele já não é tão grande, ele é menor. Glória a Deus. É isso que o Senhor faz com o seu servo. Ele nos cobre, ele nos eleva. Ele diz, o Senhor é a força da minha salvação. Ele é o braço, ele é o poder.
E salvação aqui no original fala de liberdade, de prosperidade, de segurança, de resgate. Davi usou a palavra salvação para descrever a esperança e o bem-estar que ele teve em meio à luta. Ele não perdeu a esperança e tampouco o bem-estar, o equilíbrio, a serenidade em meio à luta, porque o Senhor estava lá. E ele finaliza dizendo: o Senhor é o meu alto refúgio, um lugar alto, uma fortaleza. Ele é o meu lugar seguro. Glória a Deus. Que declarações extraordinárias a respeito desse Deus, queridos. E eu quero finalizar lendo a Bíblia, na versão Bíblia Viva, o versículo 2. O Senhor é a fortaleza onde me escondo e fico em segurança. Ele é o meu libertador. Ele é aquela grande pedra sobre o qual me apoio. Ali, nenhum dos meus inimigos pode me alcançar. O meu Deus é o meu escudo. Ele é uma torre alta e bem firme para me proteger. O seu poder é a garantia da minha salvação. Oh, glória a Deus! Que o Senhor nos ajude nesse dia a descansar e lembrar, queridos, nos dias maus, eu tenho uma grande pedra sobre a qual eu posso me apoiar. E ali, nenhum dos meus inimigos pode me alcançar. Queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde de uma forma linda e extraordinária. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Obrigada por esse registro. Obrigada por Davi ter vivenciado essa experiência tão linda. E ele pôde expressar o teu amor cuidadoso na vida dele através desse salmo. Ele contou, disse: olha, eu vivi isso. Eu posso declarar que Deus é minha fortaleza, meu rochedo. Ele é o meu lugar seguro. Ele é o meu libertador. Porque eu vivi isso. Pai querido, que nós como igreja possamos vivenciar isso para a glória e para a honra do teu santo nome, pois tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo ontem e hoje será eternamente. Obrigada pelo teu amor cuidadoso para conosco nesse dia. Obrigado que possamos nos lembrar que é um lugar que nós podemos ficar duplamente protegidos, porque estamos em ti. Louvado seja Deus. Muito obrigado porque tu é a fortaleza onde nós podemos nos esconder e ficar em segurança. Obrigado porque tu é o nosso libertador. Tu pode nos resgatar do inimigo. Obrigada porque tu és essa grande pedra sobre a qual nós podemos nos apoiar e ali o inimigo não pode nos tocar, não pode nos alcançar. Obrigada porque tu é nosso escudo. Quando nos ataque do inimigo, tu se coloca na nossa frente e ele não pode nos destruir. Obrigada porque tu é uma torre alta e bem firme, ela não cai, a qual podemos ir com toda certeza e lá estaremos protegidos. Obrigada porque tu és a nossa garantia, tu és da nossa salvação, da nossa libertação. Em nome de Jesus, muito obrigada pelo teu amor cuidadoso. Queridos, que nessa fé, que nessa confiança, possamos ter um dia tremendo e abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe, você e sua casa, e até a nossa próxima reflexão.